Há poucos anos atrás, se alguém falasse que queria comprar um carro da BYD, provavelmente fosse chamado de louco ou escutasse a pergunta BY o quê? A empresa, que era quase invisível no Brasil e carregava junto aquele velho preconceito atribuído a produtos chineses, sempre vistos como baratos, frágeis e de qualidade duvidosa. Só que essa percepção mudou rápido. Rápido a ponto de hoje bastar dar uma volta por qualquer cidade para notar que os elétricos da BYD estão tomando conta das ruas. E isso não é só no Brasil. O sucesso da BYD está sendo tão grande que em 2025 ela se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, ultrapassando a Tesla, que praticamente foi quem criou o mercado. E o mesmo que aconteceu no asfalto pode estar acontecendo no campo. Nos últimos anos, as fabricantes chinesas de tratores e equipamentos agrícolas começaram a vender seus produtos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Marcas como ITO, Lovol e Zoom Lion, que até pouco tempo eram verdadeiras desconhecidas, estão sendo cada vez mais presentes em feiras agropecuárias e propriedades rurais. Se você quiser saber como as marcas chinesas estão conquistando o mundo e quais são os planos delas para o Brasil, é só ficar comigo até o final, porque é isso que vou te contar em mais um vídeo inacreditável. Não é mais nenhum segredo que a China está se tornando cada vez mais um país líder de tecnologia. Os tempos do país que só produzia brinquedos e utensílios baratos que duravam pouco ficaram para trás. Nas últimas décadas, várias empresas chinesas passaram a dominar seus setores ou pelo menos a incomodar seus concorrentes. Na parte da telefonia, marcas como Xiaomi e Huawei lançaram produtos que conquistaram consumidores ao redor do mundo e mostraram que mesmo sem ter a mesma grife que a Apple, por exemplo, conseguem fazer produtos de qualidade com várias inovações. A Huawei ainda teve um grande protagonismo no desenvolvimento de tecnologia 5G, algo que levou a uma grande batalha com os Estados Unidos. No setor automobilístico, como vimos, está acontecendo algo muito semelhante. A empresa começou como fabricante de baterias em 1995, deu um salto para a produção de carros elétricos e hoje é líder do setor. E também não podemos esquecer do setor de drones. A DJI, fundada em 2006 por um estudante apaixonado por robótica, domina 70% do mercado de drones. A empresa fornece equipamentos tanto para o público geral, que quer apenas se divertir com o equipamento, quanto para aplicações profissionais, como filmagens cinematográficas e aplicações agrícolas. E se repararmos bem, praticamente todas as histórias têm os mesmos ingredientes. A empresa começa a ganhar mercado silenciosamente, sem grandes campanhas de marketing e sem muito avanço. Geralmente oferecem produtos que custam menos que os concorrentes, mas entregam uma boa relação custo-benefício e aos poucos vão conquistando consumidores e ganhando participação de mercado. Podemos dizer que essa é uma aplicação prática daquela conhecida expressão popular, comer pela beirada. E ao que tudo indica, isso está acontecendo novamente, dessa vez no setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Durante muito tempo, as fabricantes de tratores e outros equipamentos agrícolas se dedicaram a produzir apenas para o mercado interno, o que não é pouco. O país asiático é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, desde arroz, vegetais e frutas, sem falar na produção de animais. Com tanta demanda, era natural que empresas como a ITO se dedicassem a produzir tratores e outros equipamentos que atendessem às necessidades dos agricultores chineses, principalmente porque fora da China, a concorrência não seria fácil. Lutar com marcas estabelecidas e consagradas como John Deere ou New Holland não é tarefa simples, nem mesmo para empresas chinesas. Mas nos últimos anos isso está mudando. Cada vez mais as fabricantes chinesas estão se aventurando fora das fronteiras do país. E mais uma vez elas estão comendo pelas beiradas, aproveitando cada brecha e cada oportunidade que surge. Não é à toa que o maior mercado para os tratores chineses fora da China é a Rússia. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, as empresas ocidentais estão sujeitas a sanções se fizerem negócios com a Rússia. Isso representou uma grande oportunidade para as empresas chinesas nadarem de braçada no mercado de tratores e máquinas agrícolas. Segundo algumas fontes, entre os anos de 2017 e 2023, a China aumentou em 24 vezes as exportações de máquinas agrícolas para a Rússia. Mas os chineses também estão ganhando terreno em países onde não existe nenhuma sanção. No continente africano, por exemplo,
Por oferecerem tratores menores, mais baratos, com menos tecnologia e facilidade de encontrar peças de reposição, os tratores chineses estão conseguindo cada vez uma fatia maior do mercado, e até mesmo na Europa. As empresas chinesas já estão presentes, muitas vezes sem que isso seja percebido. Isso porque algumas empresas estão comprando marcas tradicionais do velho continente. A Loval, por exemplo, comprou a histórica marca italiana Arbus e está vendendo seus tratores com esse nome. Essa também é uma estratégia que empresas chinesas já utilizaram em outros mercados, como o automobilístico, com a compra da Volvo pela Geely. Mas será que o Brasil também está na mira das fabricantes de tratores chineses? O Brasil não é apenas um país com vocação agrícola, é uma verdadeira potência do agronegócio mundial. Para se ter uma ideia, somos o maior produtor e exportador de café, açúcar e suco de laranja do mundo. Isso sem falar na soja, cultivo em que o Brasil briga de igual para igual com os Estados Unidos pela liderança global, produzindo mais de 170 milhões de toneladas por ano. E não para por aí, o país também é um gigante na produção de milho, algodão, carne bovina, carne de frango e carne suína. São milhões de hectares cultivados do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, passando por Goiás, Bahia e Minas Gerais. Mas é importante entender que o Brasil tem dois Brasis agrícolas convivendo lado a lado. De um lado existe a agricultura empresarial altamente técnica, com fazendas de milhares de hectares, especialmente no Centro-Oeste, que utilizam desde sistemas de irrigação de última geração até drones para monitoramento de plantações. Do outro, temos a agricultura familiar, responsável por boa parte da produção de alimentos que vão para a mesa do brasileiro, como feijão, mandioca, leite e hortaliças. São quase 4 milhões de propriedades familiares espalhadas pelo país, e tanto um modelo quanto o outro precisam de máquinas e equipamentos para funcionar, ainda que em escalas e níveis tecnológicos diferentes. É justamente essa diversidade que torna o mercado brasileiro tão atraente. O mercado de máquinas e equipamentos agrícolas movimentou aproximadamente 68 bilhões de reais em 2025, com projeções de crescimento para 2026. Estamos falando de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores e uma infinidade de outros equipamentos que fazem o campo produzir. Para se ter uma noção mais clara, em 2024 foram vendidos cerca de 45 mil tratores no Brasil. Pode parecer muito, mas quando olhamos para a quantidade de propriedades rurais e a área cultivada, percebemos que ainda existe muito espaço para crescimento. E não é só a venda de máquinas novas que movimenta bilhões. O mercado de peças de reposição, manutenção e serviços especializados também representa uma fatia enorme desse bolo. Com números tão expressivos e o mercado em expansão, era inevitável que as fabricantes chinesas colocassem os olhos no Brasil. A primeira a enxergar essa oportunidade foi a ITO. Fundada em 1955, a ITO Grove Corporation é a maior fabricante de tratores da China e uma das maiores do mundo. A empresa nasceu em Luoyang, província de Henan, como uma estatal chinesa dedicada a modernizar a agricultura do país. Ao longo de décadas, a ITO se consolidou no mercado interno, produzindo desde tratores pequenos para a agricultura familiar até máquinas de grande porte para operações comerciais. Hoje, a empresa fabrica mais de 120 mil tratores por ano e está presente em vários países. A chegada da ITO ao Brasil aconteceu em 2022, pelas mãos do grupo Komatsu, que importou 1.500 tratores da fabricante chinesa. Foi uma entrada expressiva, mostrando que a empresa não estava apenas testando o mercado, mas chegando com força. Mas foi em 2024 que a ITO realmente mostrou suas ambições para o país. A empresa fechou uma parceria estratégica com o grupo BDG para abertura de revendas em 6 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, cobrindo desde as regiões produtoras do Sudeste até o coração do agronegócio no Centro-Oeste. Logo após o fechamento da parceria, a ITO marcou presença na AgriShow em 2024, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, realizada em Ribeirão Preto. Foi lá que a empresa apresentou oficialmente seus equipamentos para o mercado brasileiro e declarou uma meta ambiciosa: conquistar 20% do mercado de tratores do país em 10 anos. O foco da ITO está nos pequenos e médios produtores. A empresa trouxe para o Brasil tratores no estilo europeu, com motores que variam de 24 até 240 cavalos de potência. São equipamentos de baixo custo,
projetados especialmente para culturas como batata, mandioca, tomate, café e cana-de-açúcar. Atualmente, os tratores da ITO vendidos no Brasil são importados direto das fábricas chinesas, mas isso deve mudar em breve. A empresa assinou um termo para a construção de uma fábrica em Caruaru, no estado de Pernambuco. O investimento previsto é de mais de 500 milhões de dólares e a unidade terá capacidade para produzir mais de 1.000 tratores por mês. Mas a ITO não está sozinha nessa empreitada. Em 2025, outra gigante chinesa desembarcou no Brasil com ambições parecidas. A Zoomlion. Fundada em 1992, a Zoomlion é bem diferente da ITO. Enquanto a ITO nasceu e cresceu focada exclusivamente em equipamentos agrícolas, a Zoomlion é um conglomerado industrial que atua em diversos segmentos. A empresa fabrica desde máquinas para construção civil, guindastes e gruas até tratores, colheitadeiras e outros equipamentos para o campo. Essa diversificação fez da Zoomlion uma das maiores empresas de maquinário pesado da China. Hoje, a companhia possui 14 parques industriais espalhados pelo território chinês e exporta seus produtos para mais de 100 países ao redor do mundo. A estreia oficial da Zoomlion no Brasil aconteceu durante o Show Rural Copavel, no Paraná, um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. A empresa chegou apresentando uma linha de tratores com potências que variam de 35 a 400 cavalos. Um detalhe importante é que esses tratores são equipados com motores da fabricante alemã Deutz Fahr, uma marca reconhecida mundialmente pela qualidade e confiabilidade de seus motores. Essa parceria com uma empresa europeia tradicional é claramente uma estratégia para ganhar credibilidade junto aos produtores brasileiros, que ainda têm certa desconfiança em relação aos equipamentos chineses. A grande aposta da Zoomlion para conquistar o mercado brasileiro é o trator RC90, de 110 cavalos de potência. É um equipamento de médio porte, ideal para propriedades que precisam de versatilidade e potência, sem partir para máquinas de grande porte. Mas a empresa não trouxe apenas tratores, colheitadeiras e outros equipamentos agrícolas também fazem parte do portfólio apresentado ao mercado brasileiro. Até o momento, diferente da ITO, a Zoomlion não anunciou planos para a construção de uma fábrica no Brasil. Uma outra marca chinesa que está marcando presença no Brasil é a Lovol. Assim como a Zoomlion, a Lovol também faz parte de um grupo industrial maior, que fabrica uma variedade enorme de equipamentos pesados. Estamos falando de escavadeiras, rolos compactadores, caminhões para mineração e, claro, tratores e máquinas agrícolas. A empresa já está vendendo seus tratores no mercado brasileiro e deve ampliar em breve seu portfólio para incluir colheitadeiras e outros equipamentos para o campo. Mas não são apenas os grandes fabricantes que estão conquistando espaço no Brasil. Equipamentos menores, voltados para pequenos produtores, também estão ganhando terreno rapidamente. As mini colheitadeiras da Shinerai, por exemplo, estão fazendo sucesso em pequenas propriedades pelo país. Uma reportagem recente mostrou como 2 dessas mini colheitadeiras, que custam aproximadamente R$20 mil cada, estavam transformando a realidade de agricultores de um assentamento do MST. Antes, a colheita levava 24 dias de trabalho manual intenso. Com as máquinas chinesas, esse tempo caiu para apenas 2 ou 3 dias. É uma diferença brutal, que mostra como a mecanização, mesmo em pequena escala, pode mudar completamente a vida no campo. E o movimento das empresas chinesas no setor agrícola brasileiro parece estar apenas começando. Recentemente foi divulgada a notícia de que a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, assinou um contrato com a empresa Sinomac para a construção de uma fábrica na cidade. O investimento previsto é de cerca de R$200 milhões e o foco da empresa será a produção de tratores focados para a agricultura familiar. É mais um sinal de que as fabricantes chinesas não estão apenas exportando produtos para o Brasil, mas de fato investindo em estrutura produtiva local, criando empregos e se estabelecendo de forma definitiva no mercado. O que todas essas movimentações mostram é que as empresas chinesas estão repetindo o clássico modelo que já deu certo em tantos outros setores. Elas chegam aos poucos, sem alarde, focando inicialmente em equipamentos que atendem necessidades específicas e muitas vezes negligenciadas pelas grandes marcas tradicionais. São máquinas menores, mais simples, com menos eletrônica embarcada, o que facilita não só a operação, mas principalmente a manutenção e a disponibilidade de peças. E claro, com preços bem mais acessíveis que os concorrentes estabelecidos, oferecendo ao produtor uma relação custo-benefício difícil de ignorar.
Aos poucos vão conquistando a confiança dos agricultores e expandindo sua presença, exatamente como fizeram nos drones, celulares e carros. É mais uma vez aquela velha estratégia de comer pela beirada. Será que as empresas chinesas vão repetir no campo brasileiro o mesmo sucesso estrondoso que a BYD e outras marcas conseguiram nas ruas das cidades? E será que marcas como John Deere, New Holland, Massey Ferguson e tantas outras estão com os dias ameaçados? Não dá para negar que as empresas chinesas já provaram que podem chegar ao topo em vários setores. São várias histórias de sucesso impressionantes que mostram a capacidade chinesa de inovar, produzir em escala e conquistar mercados. Mas o setor agrícola tem suas particularidades que tornam o desafio bem maior. Quando falamos de carros elétricos, por exemplo, estamos falando de uma tecnologia relativamente nova, que começou a se desenvolver de verdade nas últimas 2 décadas. As empresas chinesas entraram nessa corrida praticamente junto com todo mundo, no mesmo ponto de largada que Tesla, Nissan e outras montadoras. Não havia um domínio estabelecido há décadas. A mesma coisa aconteceu com os drones. Quando a DJI começou em 2006, o mercado de drones para o consumo praticamente não existia. A empresa ajudou a criar e desenvolver essa tecnologia desde o início. Até mesmo na fabricação de eletrônicos, onde a China se tornou a fábrica do mundo, o jogo era outro. As empresas chinesas puderam crescer fabricando para outras marcas, aprendendo, absorvendo tecnologia e depois lançando suas próprias linhas. Mas no mercado de máquinas agrícolas, a história é completamente diferente. Aqui existem empresas estabelecidas, algumas centenárias, como a John Deere, fundada em 1837. São quase 2 séculos de experiência, desenvolvimento tecnológico, patentes e domínio de mercado. Essas empresas não apenas fabricam tratores, elas desenvolveram sistemas completos de agricultura de precisão, telemetria, GPS, piloto automático e integração de dados que transformam as máquinas em verdadeiros centros de tecnologia sobre rodas. É uma vantagem tecnológica construída ao longo de gerações. E tem outro ponto fundamental: o pós-venda. No campo, uma máquina parada significa prejuízo direto e imediato. Se um trator quebra no meio da safra, o produtor precisa de peças e assistência técnica rápida, muitas vezes no mesmo dia. Ter uma rede de oficinas autorizadas, estoque de peças de reposição e técnicos capacitados espalhados pelo país é tão importante quanto a qualidade do equipamento em si. E construir essa infraestrutura leva tempo e investimento pesado. Mas não são apenas as empresas chinesas que estão de olho nas oportunidades do mercado brasileiro. Tem outra gigante asiática competindo nesse mercado e fazendo movimentos interessantes por aqui. Se você quer saber mais sobre isso, assista ao vídeo sobre os tratores LS, que eu vou deixar aqui na tela. Muito obrigado por assistir e não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo vídeo inacreditável.